Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Explicada. Descubra o que o apóstolo Paulo quis ensinar à igreja de Corinto e o que essas mensagens dizem para nós hoje. Unidade na fé, santidade pessoal, o poder da ressurreição, o amor que edifica. Assista até o final e aprofunde sua fé. Hoje nós vamos mergulhar na poderosa e profunda primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma carta escrita há quase 2000 anos, mas que continua mais atual do que nunca. Paulo escreve a uma igreja que estava enfrentando divisões, confusão espiritual, imoralidade e dúvidas sobre a fé. Ele não escreve com arrogância, mas com amor, com firmeza, mas com coração de pai espiritual. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta pastoral a uma igreja dividida, imatura e influenciada pelos valores do mundo grego. Paulo trata de vários problemas reais dentro da comunidade cristã de Corinto, como divisões internas, imoralidade sexual, desordem nos cultos e dúvidas sobre a ressurreição. O apóstolo escreve com autoridade apostólica, mas também com amor, buscando corrigir, exortar e edificar os cristãos coríntios. Mensagens principais da carta: a unidade da igreja em Cristo, a importância do amor acima dos dons espirituais, santidade pessoal e coletiva, a supremacia da cruz sobre a sabedoria humana, a realidade da ressurreição dos mortos. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma das mais ricas e profundas do Novo Testamento. Escrita por volta do ano 55 d.C., ela foi endereçada à igreja de Corinto, uma cidade comercial, cosmopolita e culturalmente influenciada por valores pagãos, orgulho intelectual e práticas moralmente questionáveis. Paulo escreve a esta igreja com um coração pesado, mas com um propósito claro: corrigir, ensinar e restaurar a comunhão dos irmãos em Cristo. Paulo escreve a uma igreja que estava enfrentando divisões, confusão espiritual, imoralidade e dúvidas sobre a fé. Ele não escreve com arrogância, mas com amor, com firmeza, mas com coração de pai espiritual. Vamos entender juntos, capítulo por capítulo, o que Paulo nos ensinou. No capítulo 1, Paulo começa tratando de algo que destrói qualquer comunidade: as divisões internas. Os coríntios estavam criando partidos espirituais. Uns diziam seguir Paulo, outros Apolo, outros Pedro. Mas Paulo os confronta dizendo: estaria Cristo dividido? E reforça que Cristo é o centro da fé e não os líderes humanos. No capítulo 2, Paulo expõe que a verdadeira sabedoria não está na eloquência ou na filosofia grega, mas na cruz de Cristo. A cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. É o Espírito Santo que revela aos fiéis a profundidade da vontade de Deus. No capítulo 3, ele compara a igreja a um campo e a um edifício. Cada líder é apenas um cooperador. Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Paulo alerta: ninguém deve se gloriar em homens, pois tudo é de Cristo. No capítulo 4, Paulo defende sua autoridade apostólica com humildade. Ele diz que os apóstolos se tornaram espetáculo ao mundo, desprezados, mas fiéis. Paulo não quer apenas ser admirado, quer que seus filhos espirituais vivam segundo Cristo. No capítulo 5, ele enfrenta um escândalo. Um homem da igreja estava se relacionando com a mulher de seu pai, algo que nem entre os pagãos era aceito. Paulo ordena a exclusão desse membro, não por ódio, mas para que sua alma fosse salva no dia do Senhor. No capítulo 6, Paulo censura os irmãos por levarem suas disputas aos tribunais seculares. Ele lembra que os santos julgarão o mundo e ainda reafirma: o corpo é templo do Espírito Santo. Devemos fugir da imoralidade e glorificar a Deus com nosso corpo. No capítulo 7, ele trata de questões sobre casamento, virgindade, divórcio e celibato. Paulo aconselha com equilíbrio, reconhecendo que cada pessoa tem seu domingo.
O importante é viver com fidelidade e contentamento na condição em que foi chamado. No capítulo 8, Paulo discute sobre comer ou não carnes sacrificadas aos ídolos. Embora tudo seja permitido, nem tudo convém. Ele ensina que o amor deve orientar nossa liberdade. Se algo escandaliza meu irmão, então eu renuncio a isso por amor. No capítulo 9, Paulo fala sobre seus direitos como apóstolo, direito de receber sustento, de levar uma esposa, mas mostra que renunciou a tudo para não colocar obstáculos ao evangelho. Ele se fez tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. No capítulo 10, ele relembra a história de Israel no deserto. Todos tiveram os mesmos privilégios, mas muitos caíram por causa da idolatria e da murmuração. Paulo adverte: quem pensa estar em pé, veja que não caia, e conclui com um apelo à santidade. No capítulo 11, ele aborda a reverência no culto e a celebração da ceia do Senhor. Paulo exorta que a ceia não seja feita de forma leviana, pois quem come indignamente come juízo para si. Participar da ceia é renovar o compromisso com Cristo. No capítulo 12, Paulo apresenta a diversidade dos dons espirituais. Ele compara a igreja a um corpo, onde cada membro tem sua função e importância. O Espírito distribui os dons como quer para o bem comum da igreja. No capítulo 13, Paulo nos leva ao auge da carta: o amor. Ainda que alguém tenha fé que mova montanhas, sem amor nada é. O amor é paciente, bondoso, não busca os próprios interesses. O amor nunca falha. Esta é uma lição eterna. No capítulo 14, ele ensina sobre ordem no culto. O dom de profecia edifica a igreja, enquanto de línguas deve ser usado com interpretação. Paulo valoriza a edificação do corpo acima do espetáculo. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. No capítulo 15, temos uma das maiores declarações sobre a ressurreição. Paulo afirma que Cristo ressuscitou dos mortos e, por isso, a nossa fé tem fundamento. Se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão. Mas ele vive e nós viveremos também. No capítulo 16, Paulo encerra com instruções práticas, mostrando o cuidado pastoral com as igrejas. Ele fala sobre ofertas, visitas, irmãos em viagem e termina com bênçãos e amor. A vida cristã, afinal, é feita também de detalhes cotidianos. A primeira carta aos Coríntios é um chamado à maturidade, à unidade e ao amor. Paulo nos ensina que a vida cristã não é apenas espiritualidade abstrata. Ela se revela nas decisões diárias, no cuidado com os irmãos, na reverência a Deus e no compromisso com a verdade. Que essa carta continue nos exortando, nos edificando e nos apontando sempre para Cristo, nosso fundamento. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com alguém, deixa o like e se inscreva no canal Bíblia Explicada. Até a próxima e que a graça do Senhor esteja com você.